Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 3. Oi, amor. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos do verso 4 ao verso 11. Segunda epístola escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4 aos verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Permanente é a tua palavra, Senhor. Permanente é a tua glória. Permanente é o Senhor. Céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Obrigado porque tudo quanto foi ordenado pelo Senhor na antiga aliança foi cumprido. A antiga aliança é sombra. Nós temos a figura que era a sombra. Nós temos o próprio Jesus Cristo em nós e em nosso meio por intermédio do teu Santo Espírito. Obrigado porque na nova aliança o Senhor deu o seu único Filho para que num novo pacto, para que numa aliança perfeita e graciosa, o Senhor adquirisse para si mesmo um povo santo, justo e que é remido pelo sangue do Cordeiro. Obrigado pela tua santa palavra. Fala aos nossos corações, em nome do teu Filho e amado Jesus Cristo. Amém. O Peregrino de Jambânia, eu já trouxe alguns capítulos para vocês, já a gente termina o livro. No capítulo em que intérprete conversa com o cristão, o intérprete leva o cristão para uma sala, em uma sala muito empoeirada. E aí o intérprete chama um homem para varrer aquela sala, e eles ficam ali naquela sala, e a poeira, o pó sobe de tal maneira que o cristão fica sufocado. E aí o intérprete chama uma donzela, uma moça, e ela traz água e respinga no chão a água, e ela começa a varrer agora aquela sala, de tal modo que a poeira já não sobe mais, mas a sala ela é perfeitamente varrida e completamente limpa. E aí o cristão pergunta ao intérprete: olha, qual é o significado disso? O intérprete diz assim: a sala é o coração do homem. O pó é o pecado. O homem varrendo é a lei. Aquele que trouxe água e respingou e limpou completamente o coração é o Evangelho. Quando a influência doce e preciosa do Evangelho entra, o pecado é derrotado e a alma se faz limpa, em condições de se tornar a habitação do Rei da Glória. Por mais que a antiga aliança, com todos os seus preceitos, fossem boa, justa e santa, ainda maior
é a glória da nova aliança. A antiga aliança apontava para o homem, dizia: você é pecador. A nova aliança diz: você é pecador e precisa de Cristo. A antiga apontava para Cristo, a nova aponta para Cristo, e tudo é de Cristo, por Cristo e para Cristo. É sobre Cristo. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando nesse capítulo 3. Assim que o evangelho da graça de Deus, ele começou a se espalhar entre os gentios, também surgiu um evangelho falsificado. Vejam só, uma mistura de lei com graça, uma mistura de meritocracia com graça, uma mistura de recebimento daquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, leis humanas, com graça. E essas ideias equivocadas, elas eram principalmente propagadas por um grupo de pessoas conhecidas como judaizantes. É a estes que o apóstolo Paulo também está confrontando. Porque a principal ênfase dos judaizantes era a fé em Cristo, mais a observância da lei. Não era só a fé em Cristo. Vemos em nosso tempo que há muitos ainda que continuam dizendo: é a fé em Cristo mais alguma coisa. É a fé em Cristo e mais manto, é a fé em Cristo e copa em cima de televisão, é a fé em Cristo e mais unção que nunca foi dita e nem nunca foi proclamada pelo Senhor. Não é só a fé em Cristo. Há um evangelho propagado em nossos tempos que é Cristo mais alguma coisa. Não se acrescenta nada no evangelho. É Cristo e Cristo somente. E o apóstolo Paulo vai dizer que um evangelho de legalismo foi adquirido por muitos adébitos. E a gente pode pensar: não, isso era no tempo do Antigo Testamento, isso era no tempo da era inicial cristã. Quantos ainda temos em nosso tempo vivendo um evangelho legalista, tentando adquirir por suas próprias forças, achando-se santo suficiente para adquirir do Senhor a salvação? E aí, de que maneira Paulo refuta as doutrinas e práticas do falso legalismo? Ele mostra a glória insuperável do ministério do evangelho da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo compara o ministério da antiga aliança, a lei, com o ministério da nova aliança, a graça. E ele vai comprovar a superioridade do ministério da nova aliança. Então, o que é que a gente vai ver nessa noite? A nova aliança, ela é diferente da antiga aliança. Não é um upgrade. Não é apenas uma atualização de sistema. É algo inteiramente novo. Guarde no seu coração. A glória da nova aliança é superior à antiga, pois, veremos isso em 3 pontos. Ela produz vida. Ela produz justiça. E ela é permanente. Deu para você pegar? Ela produz vida. Produz justiça. E ela é permanente. Do verso 4 ao verso 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A maioria do povo judeu, nos dias de Paulo, tinha sucumbido à deturpação do propósito de Deus com relação à lei. Eles tinham sido ensinados por seus líderes religiosos que se tratava de uma forma de salvação. Você precisa fazer isto ou aquilo, cumprir a lei para ter a salvação. Esse nunca foi um propósito para o qual Deus instituiu a lei. A lei revela ao homem a sua total incapacidade de viver de acordo com o santo padrão de Deus e aponta para a necessidade de um redentor. A lei aponta para a necessidade de um redentor que cumpriu cabalmente todos os preceitos da lei. Sabia-se muito bem que se você pecar em um dos aspectos da lei, você pecou em todas. Qual o santo homem do Antigo Testamento e do Novo que não pecou em alguma das leis? Podemos dizer Davi, o homem segundo o coração de Deus, e ele não pecou? E ele não perdeu a alegria da salvação?
E ele não orou ao Senhor e disse: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Aí você diz: nosso pai Jacó, como os judaizantes diziam, e ele não pecou, e ele não mentiu, e ele não enganou sobre sua esposa. Ah, não, mas Abraão, você tem lido o Antigo Testamento, não tem? Tem sido de Gênesis a Apocalipse, apontado para apenas um Redentor que vive, que cumpriu todos os aspectos e preceitos da lei, para a minha e para a sua salvação. E este é Jesus Cristo. Irmãos, e aí Paulo faz o quê? Ele vai rapidamente, ligeiramente, para ser bem enfático, dar glória a Deus. Ele não está dando glória a si mesmo. Ele deposita a sua confiança em Deus, a qual provinha a sua suficiência. E apesar de ser um homem brilhante, culto, do seu tempo e no seu meio, talvez o mais culto deles, talvez aquele que já iria passar o caminho do seu mestre Gamaliel. Ele era hebreu de hebreus, da lei ele era conhecedor, aplicador e um mestre da lei. O apóstolo não dependia da sua própria capacidade quando ele entendeu o evangelho da graça, mas ele dependia do Senhor. Paulo baseia sua confiança na obra de Cristo, no poder do Espírito do Deus vivo. Ele entendeu isso no caminho, quando ele cai do cavalo. Ele entendeu porque ele viu o Senhor ressurreto. Ele entendeu porque viu aquele que cumpriu a lei para a salvação da sua vida. E aí em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que nós lemos, há uma expressão aqui que ao longo da era cristã tem sido muitas vezes mal interpretada. A letra mata. A letra aqui se refere à lei da antiga aliança. Muitos levantaram-se ao longo do tempo e disseram assim: a letra mata, então vamos ouvir só o que o Espírito tem a dizer à igreja. Irmão, a letra aqui não significa dizer que você não deve estudar a santa palavra de Deus, estudar teologia, aplicar-se no conhecimento da palavra do Senhor. A letra aqui está falando e referindo-se à lei da antiga aliança. E ele faz uma comparação para isso. O que é que ele está falando sobre ser a nova aliança? O Espírito. Então a letra aqui refere-se à lei da antiga aliança, enquanto o Espírito refere-se à mensagem da graça da nova aliança. E aí Paulo vai lembrar aos seus leitores que a lei da antiga aliança não é capaz de dar vida. Em Gálatas ele também vai falar assim, é um ministério de morte. Mas o Evangelho dá vida aos que creem por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí Paulo não está sugerindo de maneira alguma que a lei era um erro. Não é isso que ele está dizendo aqui. A lei cumpriu o seu ministério e era um ministério importante. Mas o apóstolo Paulo sabia que o pecador precisa ser ensinado pela lei. A lei era uma pedagoga, um pedagogo. A lei ensinava que era a todo aquele que pecou, ele precisa de um redentor, de um Messias. E conscientizava a todos quanto cumpriam a lei que haveria uma promessa que iria se cumprir, que era a vinda do Messias. Todos foram salvos pela graça de Deus. É importante que a gente lembre disso. Somente a graça de Deus, ministrada pelo Espírito de Deus, pode transformar pecadores em cartas vivas que glorificam a Jesus Cristo. Nós só somos cartas vivas que glorificam a Jesus Cristo por conta da graça do Senhor Jesus sobre nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não éramos nem carta. E mais à frente, Pedro vai dizer assim: vocês não eram nem povo. Agora vocês são povo, propriedade de Deus, nação santa, povo escolhido do Senhor. Vocês não eram nem povo, mas pelo Espírito Santo de Deus, no poder remidor de Jesus Cristo, agora vocês são povo, e um povo santo, separado, escolhido pelo Senhor. Na nova aliança, as leis de Deus estão escritas não em pedras ou em papel, e aqui não significa dizer que não está nas Escrituras, porque a Escritura é palavra de Deus.
ela não torna-se porque depende do leitor, ela não contém porque alguma coisa tem e outra não, ela é completamente palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que a lei do Senhor hoje está escrita no nosso coração pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vive no coração do crente que confessou a Jesus como seu Salvador. E ele não precisa cumprir mais nenhum preceito de lei antiga. Ele também não precisa cumprir mais nenhum preceito de lei que qualquer religião diga que ele tem que cumprir para ser enxertado a uma determinada denominação. O que ele precisa? Arrependimento e fé. Ele precisa se arrepender e crer em Cristo. E a santa lei do Senhor estará no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Irmão, não depende de mim e de você. Depende do maior autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. E aí do verso 7 ao verso 9, nós vemos que ela produz vida. E agora o apóstolo Paulo vai dizer que ela produz justiça. Veja o que ele vai dizer. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Perceba, agora ele está dizendo que o ministério da nova aliança, ministério da graça, ele produz justiça. Esse parágrafo, ele é o cerne desse capítulo. Paulo não está negando que a glória da lei da antiga aliança, houve uma glória abundante nela. Ele não está negando isso. Certamente houve glória na transmissão da lei, na observância dos cultos no tabernáculo, nas purificações, no templo, tudo foi instituído pelo Senhor. O que ele está afirmando é que a glória da nova aliança, da aliança da graça, é extremamente superior. Como é que ele faz isso para ilustrar? Paulo é muito didático. Ele ilustra voltando-se para um evento que é familiar, que eles iam entender bem, que é naquele momento da história de Israel, quando Moisés recebe a lei no Monte Sinai, e aí depois de ter estado na presença da glória Shekinah de Deus, os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto. E aí quando Moisés desceu do monte, depois de conversar com Deus, seu rosto fazia o quê? Resplandecia com a glória de Deus. Paulo lembra isso a eles. Lembram-se da glória? Lembram-se do ministério da glória resplandecendo na face de Moisés? Foi uma glória em tanto. Mas Paulo em seguida vai argumentar fazendo uma comparação em níveis. Ele vai dizer, se houve glória na transmissão da lei, e houve, aquela lei trazia morte, ela apontava para a morte, mas apontava para a vida, para o Messias. Quanto glória não deve haver num ministério que traz vida? O ministério da nova aliança, o ministério da graça, é um ministério que traz vida. Quando, face a face com o seu pecado, que foi revelado pela lei, pelo próprio Jesus Cristo, Paulo reconheceu que estava morto espiritualmente. Romanos capítulo 7, do verso 9 ao verso 11. Ele percebeu que era um pecador desamparado, condenado, que se dirigia para a condenação eterna, mesmo que ele fosse um mestre da lei do seu tempo. A lei nunca foi destinada para ser um meio de salvação, e Paulo entendeu isso. A lei não prevê graça. A lei não derrama misericórdia e perdão. Ela não tem o poder de justificar o pecador. O objetivo é revelar o santo, puro e perfeito padrão de Deus e mostrar que os pecadores necessitam de um Salvador. A nova aliança revela a glória de Deus. E agora de uma forma completa, de uma forma que nós enxergamos todo o quadro da redenção escrito. Não só na revelação da natureza santa, justa, do julgamento da lei, mas na manifestação da compaixão, misericórdia, graça e perdão. Isto sim, há abundância
na graça do Senhor. Na lei do Senhor, na nova aliança, há para todos misericórdia, graça, perdão e compaixão. Todos que confessarem a Cristo como único e suficiente Salvador, há perdão do Senhor suficiente para remir um pecador perdido. Há perdão, compaixão e misericórdia suficiente para resgatar o crente que está afastado e trazê-lo de volta para o aprisco. Há misericórdia, paixão, perdão para restaurar lares quebrados. Há do Senhor bálsamo para enfrentamento do luto. Há do Senhor força para seguir com as lutas do dia a dia, sabendo que você não vai cair, porque quem te sustenta é o grande Emanuel, é o Deus conosco. Que maior glória não há nessa aliança que a glória da aliança passada. Os santos do Antigo Testamento não foram salvos porque guardavam a lei. É digno informar isso. É importante a gente relembrar isso. Os santos do Antigo Testamento não foram salvos porque guardavam a lei, mas eles estavam quebrantados por sua incapacidade de cumprimento de todos os preceitos da lei, e eles dedicaram-se a Deus como penitentes, com fome e sede de justiça, de reconhecimento dos seus pecados. E aí Deus misericordiosamente, graciosamente os perdoa os seus pecados com base no Cristo que iria realizar a sua consumação no futuro por sua morte substitutiva. Não há tipos diferentes de ser salvo. Não há alguns que foram salvos pela lei, porque cumpriram todos os preceitos, e outros que são salvos pela graça. Há aqueles que são bons e santos, que conseguiram adquirir para si a salvação, e outros que não são tão bons assim, precisam do Senhor. Todos precisam de Cristo para a salvação, quer você ache-se bom ou não. Cristo é suficiente para salvar. Cristo salvou do primeiro homem ao último homem que proclamar a sua fé nele. É só por Cristo, e só há uma forma de salvação, que é pela graça. Qual é a diferença? É o prisma. Eles olhavam para frente, com fé e resposta à aliança e à lei do Senhor. Eles olhavam para a promessa. Eles olhavam para o Messias que viria. O Messias já foi prometido desde o Gênesis, desde o princípio. E foi prometido o Messias e foi cumprido. Então eles olhavam com fé no Messias que viria redentor. Aqueles que estavam na presença de Jesus olhavam para o próprio Messias, com os pés em terra. Nós e aqueles que são pós-ressurreição do Senhor Jesus Cristo olham para trás, para o Messias que veio e cumpriu. A diferença é o prisma no espaço-tempo. Todos são salvos por Cristo e a suficiência do que Cristo fez na cruz do Calvário. É pela graça de Deus que nós somos salvos, não é por obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, não é só porque ele estava dizendo isso para o seu tempo, como se dissesse assim, não, no passado, alguns poderiam ser salvos pela glória do que eles faziam. Quando ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é todos mesmos, do primeiro ao último. Ele fala, o primeiro Adão pecou e com ele veio a condenação, e ele diz, o último Adão, o perfeito Adão, por meio dele é a salvação. Todos quantos estão em qualquer lugar do globo terrestre, que olharem para esse Adão, para o último Adão, para Jesus Cristo, e depositar nele a sua vida, no seu sangue, no seu sacrifício, tem vida e tem justiça, porque encontrou um Redentor perfeito, o único Redentor que redime a minha e a sua vida. Estaremos com os antigos santos do Antigo Testamento, estaremos com os do tempo de Jesus, estaremos, e eu quero encontrar vocês lá, por Cristo, irmão, por Cristo, meu amigo, não há outra forma, é Cristo e é Cristo somente. Paulo entendeu isso quando ele encontrou-se com Jesus Cristo, lá no caminho de Damasco. A perspectiva de Paulo mudou radicalmente. Todas as suas conquistas, e que ele tinha conquista da antiga aliança, o que é que ele diz? Todo esse orgulho eu considero como perda, por causa de Cristo.
Ele já não contava com uma justiça que derivava da lei, mas o que vem pela fé em Cristo, a justiça de Cristo com base na fé do Messias. A nova aliança revela a graça do Senhor, fornece justiça inatingível, aquilo que a antiga aliança não oferecia, mas apontava. Ela apontava para o Messias e ele veio. Nós apontamos para onde? Para a frente também. Ele virá em glória e majestade. Todo olho virá que Cristo é o Rei da glória. Toda boca proclamará que Ele é Rei. Todo joelho se dobrará, quer você queira, quer não. Alguns em adoração, outros porque os seus joelhos serão quebrados. E eles vão para o lugar de fogo, enxofre, dor e tristeza, eternamente, porque em vida não reconheceram o único Redentor. Pela graça sois salvos. E é pela graça que nós temos a salvação no nosso Messias. A parte final, verso 10 e verso 11, nos lembra que essa salvação é permanente. A salvação e a nova aliança, ela traz vida, produz justiça e ela é permanente. No verso 10 e o verso 11, vai dizer assim o Senhor: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então o que ele está nos lembrando é que a nova aliança é uma aliança de graça e ela é permanente. Irmãos, em 2 Coríntios 3,10, Paulo vem afirmar que a lei, ela perdeu a sua glória diante da glória insuperável do ministério da graça de Deus. Não há comparação. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem se sentir espirituais, a menos que estejam carregando um fardo muito pesado. Muitos buscam se martirizar, porque acreditam que o seu próprio martírio santifica a sua vida. Foi assim que aconteceu com Martinho Lutero. Ele se martirizava todos os dias pelo peso da culpa que ele sentia ao cometer alguma coisa que era contrária ao Senhor. Até um dia, à luz de velas, ele lê que o justo viverá pela fé. E aí foi o estopim da reforma protestante. Nós não precisamos nos martirizar, automartírio. Nós não precisamos de cumprimento, nem de novena, nem de caminhadas descalços, nem subindo de joelhos. Nós não precisamos de nenhuma dor externa para purgar o nosso pecado. Nós precisamos de Cristo. E Cristo somente. João Calvino, falando sobre isso, ele diz: assim como a lua e as estrelas, ainda que brilhem e espalhem luz por todo o orbe, todavia desvanecem diante do brilho mais intenso do sol. Assim também a lei, não obstante ser em si mesma gloriosa, não resplandece em face à maior grandeza do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. É a notícia do Emanuel conosco. É a notícia do rei que veio, cumpriu todos os preceitos da antiga lei, que passou uma linha entre a antiga e a nova. Não foi uma atualização, foi uma nova aliança, uma aliança completa, perfeita e amorosa, de um Deus de amor que mandou o seu único filho para mim e para te salvar. O Evangelho é insuperável. A glória da lei é apenas a glória da história passada. Ela cumpriu o que era para ser cumprido conforme o Senhor orientou. Enquanto a glória da nova aliança é a glória da experiência presente. Como cristãos, podemos ser transformados, o apóstolo Paulo vai dizer lá no verso 18 desse mesmo capítulo, de glória em glória. Todo dia, irmãos, a gente comete algum ato, algum pensamento ou alguma palavra que pode desagradar a palavra do Senhor, pode ir de encontro àquilo que o Senhor nos orienta a não fazer. Mas nós vivemos de glória em glória,
E se nós pecamos hoje, há perdão suficiente para mim e para você, ao voltarmos para Jesus, confessarmos os nossos pecados, e Ele nos perdoa, nos lava com o seu sangue e perdoa todo o pecado. Só há um pecado que é imperdoável, as Escrituras falam, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquele que ainda não confessou a Cristo, que imputa a Cristo as obras de Satanás, que mantém-se ainda duro e não reconhece Cristo como Salvador e morre sem Cristo. Não há perdão para ele mais. Há morte, há condenação. Mas para aqueles que estão em vida, há tempo de perdão e é hoje. Irmãos, a graça do Senhor está sobre nós. Ele foi ungido para proclamar libertação aos perdidos e aos cativos. Nós estávamos perdidos, fomos achados, somos salvos. A glória da lei que se desvanecia no tempo de Paulo, hoje é uma glória encontrada nos relatos das Escrituras. A luz se foi, o que restou foi as sombras, porque aquele que era o que fazia sombra, chegou. O Messias chegou. O próprio Cristo chegou. Ele cumpriu, ele vive, ele não está preso no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos, e voltará para buscar a sua igreja. Ele é um Deus de justiça, um Deus de paz, de amor, e é um Deus vivo. Há condenação para aqueles que não creem em Jesus. Há perdão para o seu pecado. Há renovação das águas purificadoras que vem de Jesus Cristo para você nessa noite. Há retorno à casa do Pai. Aqui tem lugar para você. Há conversão nessa noite. Também tem lugar para você. Essa é a glória permanente da nova aliança. Aquela que já cumpriu a sua função, foi cumprida. Aquela que vem, é aquela que vem com Jesus. Foi obtido pela eterna redenção. Tornou-se Ele, o próprio Cristo, o mediador de uma nova aliança. Nada pode ser acrescentado. Qualquer tentativa de voltar para um ritual externo, para cerimônias da antiga aliança, ou para qualquer cerimônia que o homem cria aqui na face da terra, é um escárnio contra o Senhor. Criar novos rituais para que um homem seja purgado dos seus pecados é ir diretamente contra a nova lei da graça do Senhor Jesus Cristo. Não precisa de nenhum preceito externo para se requerer a salvação do Senhor. A salvação é por meio de Cristo. Irmão, a salvação é por meio daquele que já purgou os pecados, que pelo seu sangue deu-se voluntariamente. Não foram os romanos que o mataram, não foram os próprios judeus que o mataram. Ele se deu, irmão. Foi voluntário, ele foi. Quando vieram buscar ele, ele disse, olha, eu já estava aqui há muito tempo, por que vocês não vieram antes? Chegou a minha hora. Eu vou. Ele foi, irmão, por mim e por você. Você deve temer esse nosso Deus maravilhoso e amá-lo com todas as suas forças. A glória dessa lei, a lei da graça, a nova aliança, é superior à lei antiga. Portanto, é superior a qualquer lei que qualquer homem, seja em qualquer religião, venha instituir nos nossos dias. Existem muitas pessoas que ainda querem empurrar com suas próprias forças, com seus próprios esforços, com a sua própria capacidade, com a sua própria bondade, com a sua própria retidão, com os seus próprios merecimentos. Outros querem viver na carne, e você está vivendo uma vida de morte, eu quero lhe dizer. Essa carne vai apodrecer. O pó vai virar pó. Mas o teu espírito vai para a condenação, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ainda outros estão presos à velha aliança, com rituais dentro do templo, que são rituais da antiga aliança, não faz mais nenhum sentido. Rituais de arca, rituais de festas da antiga aliança. O poder que está em nós é o poder de Deus, porque a glória da nova aliança é maior que a glória
da antiga. Eu gostaria de trazer ainda algumas aplicações ao seu coração. Abra o coração. Primeiro, para você, cristão. Você sabe que o ministério da graça transforma o coração. Passamos então a ser cartas vivas de Deus. Uma vez entendendo a glória da nova aliança, nós devemos viver de forma íntegra, de tal modo que a obediência à palavra de Deus não deve se dar de forma legalista. Você não deve olhar para as escrituras sagradas e querer vivê-la de forma legalista, mas ter prazer em obedecer à palavra de Deus. Você deve buscar ter prazer em obedecer ao que o Senhor tem te orientado a obedecer. Não faça por legalismo. O legalismo não existe no cristianismo. Não deve existir. Obediência e prazer em satisfazer o Senhor da tua salvação deve ser o caminho que você deve trilhar todo dia. Sob a antiga aliança, Moisés subiu ao monte, teve comunhão com Deus, mas sob a nova aliança, todos os cristãos têm privilégio de desfrutar a comunhão com o Senhor. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos entrar nos santos dos santos. Portanto, viva uma vida de oração e de comunhão com Deus, porque se você entendeu que a nova aliança é muito maior e muito mais gloriosa do que a antiga, você deve hoje mesmo manter a sua comunhão com o Senhor em oração, e você deve aproximar-se do Senhor todos os dias. Se você não está em comunhão com o Senhor, ou você não entendeu a lei a maravilhosa graça da lei da nova aliança, ou então, irmão, você precisa realmente se converter, porque aí você não entendeu e não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. O chamado é oração e comunhão. E comunhão não se dá com uma vista, uma vez ou outra. Comunhão se dá no dia a dia. Comunhão se dá caminhando com Ele. Comunhão se dá lendo a santa palavra do Senhor e ouvindo o que Ele tem a te dizer. Uma vez com essa comunhão, você coloca isso em ação. O que o Senhor quer para a minha vida? Deve ser a sua pergunta todos os dias. Eu tenho uma decisão a ser tomada. Qual é a orientação do Senhor através da Santa Escritura? Essa deve ser a sua pergunta todas as vezes. E não o que será que meu amigo tem a me orientar sobre isso. Talvez uma orientação do seu amigo não seja a orientação do Senhor. Mas a orientação do Senhor está aqui, perfeita, plena, completa e sem erros. Aqui está a melhor orientação para a sua vida, meu querido cristão. O objetivo do ministério da nova aliança é nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. O seu caminhar hoje deve ser: será que eu estou mais semelhante a Jesus Cristo hoje do que eu estava ontem? E amanhã, como eu me portarei perante as circunstâncias? Será que na faculdade estão me vendo como alguém que de fato é como o Senhor Jesus Cristo? Você tem refletido a glória do Senhor? Ou tem vivido de maneira tal que, se colocar você ao lado de um ímpio, não saberemos quem é quem? Eis que precisamos lembrar de Eliseu, quando todos os dias passava na porta daquela mulher e ela disse a seu marido: eis que passa todos os dias em nossa porta um santo homem de Deus. Deve ser o nosso anseio. A gente passar no prédio, o meu vizinho dizer ali: está vendo que passa aqui todo dia na minha porta, passa nesse corredor dos prédios, ali é uma santa mulher de Deus. Você deve chegar no seu trabalho e ser recebido como um santo homem de Deus. Você deve estar na faculdade e não ser semelhante aos ímpios da faculdade. Você não deve deixar de ir à faculdade, como dizem alguns líderes. Você tem que se preparar para a faculdade e estar lá sendo um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. E onde quer que você esteja, em qualquer esfera da sociedade, seja na política, seja na área da saúde, seja onde for, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ali vai um santo homem de Deus. Entendemos isso por conta da graça da nova aliança. Lembre-se que toda a nossa dependência, ela é do Senhor.
Toda a glória pertence somente a Ele. O Evangelho deu a conhecer a graça e o Emanuel conosco. Nós temos e pertencemos ao nosso Deus que está conosco. Ele batalha por nossa causa. Não há causa perdida para Cristo. Irmão, toda a causa que você tiver, lembre-se, a nova aliança te deu o próprio Cristo. Ele cumpriu todo o preceito e Ele deixou o Espírito Santo com você. Tudo quanto você batalhar nessa vida, saiba, meu querido cristão, você não está só. Quem batalha e quem está à frente com você é o próprio Cristo vivo. É o próprio Deus de Israel que fez aquelas maravilhas do Antigo Testamento. Ele faz maravilhas do mesmo modo ainda hoje. Ele pode, por exemplo, dizer a Juliana: Juliana, levante-se, e ela levantar. Ele pode. Continua sendo o mesmo Deus. Ele não te desampara, irmão. Nunca te desamparou. Jamais desamparará. Minha fala agora é para você, meu amigo. Eu quero te dizer que você não entregou a vida a Jesus. Quero te dizer que o ministério da nova aliança produz sim vida, produz justiça, é permanente, transforma vidas para a glória de Deus. Mas eu quero te dizer, a maior necessidade do homem é ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 21. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A pessoa que tenta viver debaixo de qualquer lei, seja a sua própria lei, que você acha que faz, acaba sofrendo cada vez mais pela culpa do pecado, pela morte. E o que pode gerar sentimento de desespero, de rejeição. E se você não largar os seus fardos, como o cristão fez, dizendo John Bunyan, e correr para Jesus Cristo, você vai morrer com fardo e tudo. É quando cremos em Cristo, vivemos pela graça de Deus, que você vai experimentar a aceitação e alegria. Eu quero te dizer, na casa do Senhor e a lei da nova aliança, há aceitação. Se você não se sente aceito ou enquadrado em qualquer lugar nesse mundo, eu quero te dizer, não se preocupa com isso não. A tua maior preocupação é ser aceito pelo Senhor. E ser aceito por Ele é você entregando a vida a Cristo hoje. Você não precisa cumprir nenhum aspecto da lei. Aqui nós não pregamos isso. Você não precisa de um outro sacerdote para te apresentar a Deus. Você precisa apenas do único sumo sacerdote vivo para a salvação. Você não precisa cumprir nenhuma lei humana. Você não precisa imolar nenhum animal para um sacrifício, para expurgar o teu pecado. Você não precisa subir nenhum degrau da maior calçada que estiver no maior morro da cidade. Você não precisa cumprir nenhuma penitência, nenhum flagelo. Há aceitação, perdão e paz na nova aliança. Mas se você permanecer com seu coração duro, com seu coração inflexível, saiba de uma coisa, não as minhas palavras, a palavra primeiro do apóstolo, 1 João, capítulo 2, verso 23. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. O próprio Messias disse, Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei do meu Pai que está nos céus. Se você não reconhecer a Cristo como seu Salvador, a nova lei, a lei da graça também é uma lei de justiça. E a justiça e a ira do Senhor permanecerá sobre você, a fim de condenação, e você será apartado da presença de Deus eternamente. Você sofrerá e não terá como voltar. Não há um curso de volta. O dia é hoje. É agora. Se continuares com o teu coração endurecido e não entregar a tua vida a Jesus nessa noite, o único veredicto que tem para você é morte. Mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, é Ele mesmo quem carimba a tua passagem. Ele carimba hoje mesmo. E Ele coloca teu nome no livro da vida. Não vive essa vida mais não. Vem para Cristo hoje. Entregue sua vida a Cristo aqui e agora. E Deus permanece sendo glorificado pela lei
da graça. Vamos nos colocar de pé. Queria pedir para o grupo de louvor já vir aqui. Nós vamos cantar um louvor que nos lembra que a glória, a honra é do Senhor. Que nós vamos levantar as nossas mãos para exaltar ao Senhor. Que o único que é digno de glória, de majestade, de honra é o Senhor. Nós temos um rei que vive. Cristão, eu espero que você tenha refletido nessa noite sobre a glória da nova aliança. Isso faça diferença na sua vida segundo as aplicações. Meu querido amigo, eu espero que você tenha ouvido essa mensagem. E não só ouvido, mas colocado no seu coração e entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você, meu querido irmão, está afastado do Evangelho, venha para os braços do Pai, irmão. Aqui na lei da graça é superior à lei antiga. Aqui há refrigério, paz e um Deus amoroso para conosco. Meu querido amigo, entrega a tua vida hoje. Não tem outro caminho não. O caminho é a cruz de Cristo. O caminho é o céu. E vamos juntos a Canaã glorificar o nome do Senhor. Eu vou orar. Depois da oração nós vamos cantar fortes e com compreensão. Bendito Deus de Israel, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o Deus que era, que é e que há de vir. Obrigado porque a lei da antiga aliança cumpriu todos os seus preceitos e ela foi santa, boa e justa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os Teus servos do Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, todos aqueles que foram levantados pelo Senhor, eles cumpriram o seu papel. Obrigado porque o maior de todos foi aquele que veio e pisou aqui na terra, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque Ele entregou sua vida voluntariamente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque Ele é o leão que ruge. Obrigado porque Ele nos protege, nos guarda e nos livra do mal. Obrigado porque a Tua igreja aqui diz vem. A Tua noiva diz vem. O Teu povo diz vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem buscar o Teu povo, vem buscar a Tua igreja. Nós estamos aqui para glorificar e honrar o Teu nome, agora e para todo sempre. Amém.